Queridos, nós estamos felizes por estar na presença de Deus. Você que nos acompanha pela internet, um feliz sábado para você. É muito bom ter você aqui conosco neste culto de adoração ao nosso Deus. Eu gostaria de perguntar quantos aqui que estão conosco hoje, nesta manhã, que estão nos visitando aqui na igreja. Você poderia, por gentileza, levantar a sua mão? Poderia? Ok, temos algumas pessoas aqui, ali. Sejam muito bem-vindos à casa de Deus. Estamos felizes por ter a presença de vocês aqui conosco. Que Deus os abençoe muito e muito. Vamos, neste momento, mais uma vez, fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nesta manhã temos a alegria e o privilégio de estar aqui diante da tua presença. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso coração, e o nosso desejo neste momento, Senhor, é de ouvir a tua palavra. Mas não queremos apenas ouvir, Senhor, nós queremos entender, queremos pedir que o teu Santo e Amado Espírito trabalhe na nossa mente, no nosso coração, gerando em nós uma transformação não de acordo com aquilo que queremos, mas de acordo com a tua vontade. O Senhor também conhece os nossos pedidos que está no nosso coração, e temos muitos. Queremos neste momento colocar toda a preocupação, toda a ansiedade em tuas mãos e pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos conduza na tua palavra, para que entendamos o teu querer para a nossa vida. Pai de amor, fala ao nosso coração, transforma a nossa vida, e que ao sairmos daqui tenhamos a certeza que tivemos um encontro especial com o Senhor. Pedimos a presença do teu Santo e Amado Espírito em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos de mudança, nunca é fácil mudar. Porque a mudança, geralmente, ela envolve muitos aspectos, muitas questões na nossa vida. E às vezes alguns pensam assim, mas eu sempre fui desse jeito. Eu sempre fui dessa forma, eu cresci assim, meus pais eram dessa forma, eu hoje sou exatamente aquilo que eu aprendi dos meus pais. E às vezes a gente cria na nossa cabeça a ideia de que nós não podemos mudar. Achamos que vamos trilhar o caminho da vida sempre da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira. E o grande problema é que quando nós fundamentamos as questões espirituais de acordo com aquilo que pensamos, de acordo com aquilo que queremos, aquilo que muitas vezes desejamos, nós corremos o risco de ser religiosos, mas de não ser convertidos a Deus. A mensagem de hoje é uma mensagem que tem como finalidade alcançar a minha vida. Eu nunca posso pregar antes de que a mensagem alcance o meu coração. E quando a gente fala de mudança, entenda uma coisa, que nós ficamos muitas vezes incomodados. Ficamos muitas vezes pensando na nossa vida, pensando naquilo que precisamos mudar, e não é fácil. Mas hoje nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, no nosso coração, para que Ele nos ajude a não ser apenas religiosos, mas muito mais do que isso, a ser pessoas que têm um relacionamento intenso, um relacionamento pessoal com Jesus, que vivem para Deus todos os dias da sua vida. E eu gostaria de convidar você nesse momento a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João. Nós temos aqui uma história muito conhecida, talvez você já ouviu inúmeros sermões sobre essa história. João capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Então eu gostaria de pedir que você prestasse bastante atenção na leitura da palavra de Deus. João capítulo 3, vamos ler do verso 1 ao verso 12. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Verso 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Nós temos aqui a história de Nicodemos. E a conversa entre Jesus e Nicodemos revela uma necessidade muito especial. A necessidade de nascer de novo para entrar no reino de Deus, destacando a obra do Espírito Santo na regeneração do coração humano. Não podemos confiar em nossas obras ou em nossa reputação religiosa. É um chamado de arrependimento e a busca por uma transformação real e duradoura que só pode vir do encontro pessoal com Cristo Jesus. E às vezes, como Nicodemos, muitos podem ter uma compreensão superficial da fé. O verdadeiro nascimento espiritual, ele é um trabalho que transcende as práticas religiosas e se enraiza em um relacionamento pessoal com Cristo. A história de Nicodemos, ela se conecta ao tema da nova criação em Cristo, revelando que Jesus não apenas traz ensinamentos, mas Ele é a transformação oferecida a todos que creem nele. Ele é o único caminho, querida igreja, para o novo nascimento, que é essencial para a salvação. A transformação verdadeira, ela só pode ocorrer através do novo nascimento em Cristo. E a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós devemos buscá-lo diariamente, suplicando, pedindo o derramamento do Espírito Santo em nossa vida. Nós temos, do versículo 1 ao versículo 3, Nicodemos buscando Jesus. Mas como que Nicodemos ele buscou Jesus? Nicodemos ele era um líder religioso, ele era membro do Sinédrio, era uma pessoa religiosa, era uma pessoa que conhecia muito bem as questões religiosas. E ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar dos milagres de Cristo. E ele agora resolve ter um encontro com Jesus. Mas esse encontro foi um tanto meio que diferente, porque Nicodemos ele não queria que as pessoas vissem que ele estava conversando com Jesus. Ele queria ter um encontro com Cristo para tirar as suas dúvidas, para saber se realmente Jesus era o Messias, se Jesus realmente era o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E ele agora então manda um recado para Jesus dizendo: Senhor, eu quero conversar, mas eu quero que essa conversa seja uma conversa isolada. Eu não quero que as pessoas vejam, e por isso essa conversa deverá acontecer à noite. Você bem sabe que nos dias de Cristo não se tinha tanta iluminação como tem nos nossos dias hoje. E Jesus ele vai ao encontro de Nicodemos para poder conversar com ele. E você poderia considerar como Nicodemos, apesar de sua posição de liderança, ele busca compreender a mensagem de Jesus sobre o novo
nascimento. Ele reconhece que ninguém poderia fazer os milagres que Jesus fazia se não fosse enviado da parte de Deus. E Jesus agora vai ao ponto. Jesus ele mexe exatamente na ferida, dizendo para Nicodemos que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Queridos, a mensagem de Jesus é uma mensagem ao arrependimento sincero e à rendição ao poder transformador de Cristo. Quando Jesus diz para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, Jesus estava dizendo que ele precisava começar uma nova vida, uma vida diferente da vida que ele tinha, uma vida de entrega, uma vida de arrependimento sincero, uma vida onde Deus é o centro. E agora Nicodemos olha para Cristo e diz: como alguém pode nascer já sendo velho? A pergunta de Nicodemos parece uma pergunta lógica. Como alguém pode nascer novamente se já é velho? O que Jesus quis dizer com nascer de novo? A palavra grega, ou melhor, o termo grego, ele significa absolutamente novo, inédito, que nunca existiu. É uma espécie de ressurreição do que estava morto. É passar da morte para a vida. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Tem um texto em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 5, que diz assim, olha: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. E às vezes a gente imagina que a gente pode compreender as coisas de Deus. Muitas vezes nós queremos que na nossa vida, no nosso dia a dia, as coisas elas não sejam de acordo com a vontade de Deus, mas a gente quer que a nossa vontade ela seja feita, ela seja realizada. E quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós precisamos de um novo nascimento. Nicodemos, ele aparentou ter entendido errado, quando respondeu para Jesus dizendo: como alguém pode nascer de novo sendo velho? E ser nascido de novo mostra um começo radicalmente novo. E Jesus, ele queria alcançar o coração de Nicodemos. Agora, não se pode começar uma nova vida se nós não abandonarmos a vida antiga. Às vezes nós queremos as coisas de Deus, desejamos as coisas de Deus na nossa vida, mas não queremos abandonar as coisas antigas. Às vezes as pessoas se perguntam: mas como eu vou saber se eu estou no caminho certo, se eu estou no caminho correto? Queridos, a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos guia, e a partir do momento em que a palavra de Deus nos orienta, nós precisamos decidir de que lado nós queremos estar. Decidimos se queremos obedecer a Deus. E a obediência a Deus envolve uma entrega completa, uma entrega verdadeira a Deus. Às vezes nós queremos, de alguma forma, justificar as nossas escolhas. E quantas pessoas estão cada dia mais se distanciando da palavra de Deus, se distanciando da verdade, se distanciando da vontade do Senhor. E é interessante que Jesus ele não falou a respeito do novo nascimento para Zaqueu. Zaqueu, um homem que enriqueceu ilicitamente,
Jesus não falou de um novo nascimento para Zaqueu. Ele não falou a respeito do novo nascimento nem para a mulher samaritana, que já havia passado por 5 divórcios e agora vivia com um homem que não era o seu marido. Jesus não falou a respeito do novo nascimento, nem mesmo para o ladrão na cruz, um homem que viveu à margem da lei. Mas o que me chama a atenção, querida igreja, é que Jesus falou sobre o novo nascimento para um homem religioso, um rabi, um mestre, um líder, um dos principais dos judeus. Um homem que vivia para buscar a Deus, para fazer as coisas de Deus. E Jesus, ele vai ao ponto, porque Jesus, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa vida. E talvez a maior dificuldade que nós podemos encontrar é que muitas vezes nós achamos que estamos na igreja, e por estar na igreja nós estamos blindados espiritualmente. Achamos que o novo nascimento não tem a ver com a nossa vida, não tem a ver com as nossas atitudes, não tem a ver com as nossas palavras. Achamos que nós não podemos e não devemos ser transformados porque nós somos bons espiritualmente. E talvez nós precisamos estar mais atentos com a nossa vida espiritual. Porque como religiosos, muitas vezes nós podemos estar dentro da igreja, mas estar perdidos. Nós podemos professar o nome de Cristo para as pessoas, mas enquanto não houver uma transformação sincera e verdadeira no nosso coração, nós não poderemos entrar no reino de Deus. Enquanto nós não permitirmos que Deus trabalhe na nossa vida, que Deus trabalhe no nosso coração, nós não poderemos entrar no reino de Deus. Sem o novo nascimento, querida igreja, o ser humano, ele é amigo do mundo e inimigo de Deus. Sem o novo nascimento, o ser humano se conforma com o mundo e vive segundo o seu curso. O novo nascimento não tem a ver apenas com as pessoas que ainda não se entregaram a Cristo, mas tem a ver com a nossa vida hoje, tem a ver com as nossas escolhas hoje. Será que nós temos buscado ao Senhor? Será que nós temos nos relacionado verdadeiramente com Deus? Será que nós temos permitido que o Espírito Santo transforme a nossa vida, transforme o nosso coração de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus deseja? Nós não temos dúvidas que estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo, porque os sinais da volta de Cristo estão cada vez mais se intensificando. E um dos sinais que estão se intensificando é a dureza do nosso coração, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos iria o quê? Se esfriar. O amor se esfriaria no aspecto a Deus, pelas coisas de Deus, e também em relação às pessoas. E parece que hoje, quando nós falamos a respeito das coisas de Deus, nós não damos a devida importância para o que realmente importa. Há uma pergunta que a gente muitas vezes ouve ou faz para nós mesmos. Se Jesus voltasse hoje, eu estaria pronto para me encontrar com Ele nas nuvens do céu? Qual é a sua prioridade? Será que você tem buscado a Deus, tem colocado Deus em primeiro lugar? Será que você tem buscado ter um relacionamento sincero com o Senhor? E às vezes a gente ouve alguns dizendo assim: mas Deus conhece o meu coração. Deus sabe que as minhas intenções são as melhores. Querida igreja, não fundamente a sua decisão espiritual pelas suas opiniões, pelos seus sentimentos, por achar que você é uma boa pessoa e tem boas intenções, mas fundamente a tua vida espiritual no assim diz o Senhor, na transformação diária que o Espírito Santo ele pode operar na nossa vida e no nosso coração.
Perceba que Jesus disse para Nicodemos que ele deveria nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nicodemos era um homem religioso, era uma pessoa que buscava a Deus. E talvez Jesus poderia ter dito para ele outras orientações, mas Jesus ele foi exatamente ao ponto. Sabe por quê? Porque Jesus conhece a nossa vida. Jesus ele conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente aquilo que nós priorizamos. Ele sabe se nós estamos aqui na igreja porque verdadeiramente o amamos, o adoramos, ou porque simplesmente estamos aqui para manter um status religioso. Queridos, transformação envolve arrependimento, envolve entrega, envolve abnegação. E nós sabemos que para Jesus voltar, o evangelho do reino ele vai ter que ser pregado a todas as nações. E quando a gente olha onde nós estamos como igreja e o quanto falta, é desanimador. Nós sabemos que de alguma forma Jesus vai operar para que o evangelho alcance o coração das pessoas. Mas o que eu quero destacar aqui é o meu coração, o seu coração. Será que nós estamos entendendo que precisamos nascer de novo todos os dias? Será que estamos compreendendo de que precisamos ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o querer de Deus? Será que entendemos que precisamos nos decidir ao lado da verdade? Às vezes a gente se depara com inúmeras situações. E uma delas é que muitas vezes as pessoas elas têm a oportunidade para o novo nascimento, mas parece que o coração está fechado. Parece que as pessoas elas não querem mudar. Parece que não querem permitir que o Espírito Santo trabalhe na vida e no coração. E será que muitas vezes na nossa vida não tem sido dessa forma? Será que às vezes o nosso coração tem sido um coração duro, um coração egoísta? Será que muitas vezes nós nos esquecemos de que Jesus muito em breve vai voltar? Eu acredito que a maior decepção que podemos ter um dia é quando olharmos para as nuvens do céu e ver Jesus descendo com os seus anjos para buscar o povo de Deus. E não subirmos ao encontro de Cristo nas nuvens do céu. Às vezes algumas pessoas pensam que a salvação é algo difícil de ser alcançado, porque às vezes tem uma compreensão errada do que é a salvação. E eu queria dizer para você que a salvação, ela não é difícil de ser alcançada, porque ela não depende de você. A salvação, ela tem a ver com Cristo. Cristo nos concede a salvação. Eu preciso segurar firmemente nas mãos de Cristo. Eu preciso nascer de novo da água e do Espírito. Eu preciso viver um relacionamento intenso com Jesus todos os dias. Mas entenda, querida igreja, que esse relacionamento intenso não é um relacionamento superficial, não é algo que você simplesmente diz para Jesus: Senhor, o Senhor conhece a minha vida. Mas é um relacionamento onde você busca por transformação, é um relacionamento onde você busca o Espírito Santo diariamente na tua vida e no teu coração. Charles Spurgeon disse, certa vez, é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter uma alma pelo esforço humano. Nós não podemos convencer as pessoas de nada, porque a Bíblia diz que quem nos convence
é o Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A nossa vida precisa ser uma vida onde o novo nascimento, ele acontece todos os dias. Aqueles que não são batizados, nós temos a oportunidade hoje de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador pessoal da nossa vida. De declarar publicamente que o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. E aqueles que já são batizados, todos os dias nós precisamos nascer também do Espírito. Queridos, não importa o nosso interesse religioso, mas a nossa aceitação sincera do testemunho referente à nossa perdição e salvação. Quem é Jesus para você? O que Jesus significa na tua vida? Esse encontro com Nicodemos foi um encontro que mudou completamente a vida de Nicodemos. Mais tarde, a gente vê lá na Bíblia, Nicodemos, ele defendendo quem? Defendendo Jesus. Entregar a vida a Cristo muitas vezes não é uma tarefa fácil, porque envolve mudança, envolve transformação, envolve compromisso. Mas quando nós entregamos a vida a Jesus, nós podemos ter a certeza que nós estamos seguros. Estamos seguros diante dos desafios da vida. Porque a palavra de Deus nos assegura que um dia tudo isso vai passar. E nós iremos morar com Jesus por toda a eternidade. Nós estamos vivendo no tempo do fim, mas estamos falando muito pouco a respeito do tempo do fim. Deus, Ele conhece individualmente o meu e o seu coração. Ele conhece as mudanças que precisam acontecer na nossa vida, querida igreja. Eu quero que Jesus volte nos meus dias. Você gostaria que Jesus voltasse também nos seus dias? Como está a nossa vida hoje com Ele? Jesus, Ele quer transformar o nosso coração, Ele quer transformar a nossa vida. E você precisa permitir. Você precisa abrir a porta do coração, para que Deus habite na tua vida, para que Deus habite no teu coração, para que Deus faça as mudanças que precisam ser feitas na tua vida. O inimigo, ele é tão astuto, mas tão astuto, que ele faz o seguinte: ele leva você para longe de Cristo. E quando você já está longe de Jesus, ele olha para você e diz assim: você não é mais digno de voltar para Cristo. Você não merece mais estar com Jesus. Esquece, para você não tem mais jeito. Querido irmão, querida irmã, existe graça, existe salvação, existe oportunidade enquanto estamos vivos. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão distante você foi. Se hoje você decidir abrir o coração a Cristo, Ele quer morar no teu coração, na tua vida. Ele quer transformar a tua vida, Ele quer transformar o teu coração. Agora, a grande questão é: eu quero permitir que isso aconteça? E às vezes a sensação que dá é que alguns pensam que a transformação é algo que você pede para Deus, e como se fosse num passe de mágica, Deus transformasse a tua vida. Veja bem, a transformação ela tem a ver com duas vertentes. Primeiro, nós não podemos transformar ninguém e não podemos também transformar a nossa vida. A transformação é uma obra do Espírito. Mas entra um aspecto importante: eu preciso permitir que isso aconteça na minha vida. Eu preciso pedir que o Espírito Santo transforme o meu coração
Eu não posso fechar a porta do coração, eu tenho que abrir a porta do coração. E Deus vai operar as mudanças que precisam acontecer na nossa vida. E eu quero concluir a mensagem desta manhã dizendo para você que o nosso desejo é o novo céu e a nova terra que Jesus está preparando. Porque somente Jesus, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda adoração. Somente Jesus deve ser adorado na sua vida, na minha vida. Um dia, tudo isso vai terminar e nós estaremos com Jesus por toda a eternidade. Você gostaria de permitir que o Espírito Santo trabalhasse na tua vida, trabalhasse no teu coração? Você gostaria de dizer para Jesus nessa manhã: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser mudado. Todos nós temos algo para ser mudado na nossa vida, todos nós. E o tempo que nós temos para que o nosso caráter seja mudado é o tempo em que estamos vivos. O caráter é a única coisa que não será mudada por ocasião da volta de Cristo. E como é que o nosso caráter é mudado? Mediante o relacionamento pessoal com Cristo, mediante ao novo nascimento. O nosso caráter, ele é mudado a partir do momento que o nosso interesse deixa de ser as coisas apenas que nós queremos, mas sim as coisas de Deus. Se nós nos importarmos mais com as coisas de Deus, nós vamos nos importar mais com as pessoas, nós vamos nos importar mais com a questão da eternidade. E muitas pessoas terão a oportunidade de conhecer a Cristo através da minha vida e através da tua vida. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. Que Deus opere essa grande transformação na nossa vida, mas que nós também venhamos permitir o novo nascimento da água e do Espírito todos os dias na nossa vida. Que Deus nos abençoe, é o meu desejo e a minha oração nesta manhã. Amém.